Olá, filhotinho amado, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alan, e dando continuidade ao conteúdo sobre metabolismo energético, agora falaremos sobre os processos de síntese orgânica ou produção de matéria orgânica. Eu vou iniciar isso falando sobre a fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese é o processo de produção de matéria orgânica a partir da energia luminosa, tá? Esse processo é realizado nos cloroplastos. O cloroplasto é uma organela e isso vai ocorrer em algas e vegetais, tá ok? Tá tranquilo? Essa fotossíntese vai se processar em duas etapas, tá bom? Uma etapa chamada de fotoquímica, que é o que a gente vai ver a princípio, e uma segunda etapa chamada de química ou enzimática, que a gente vai ver logo depois, tá bom? Então vamos ver aqui. A etapa fotoquímica, tá bom? É uma etapa que depende diretamente da luz. E pelo fato de depender diretamente da luz, ela vai ocorrer nos tilacoides. Os tilacoides são a parte do cloroplasto onde está concentrada a molécula de clorofila, que é justamente a estrutura capaz de absorver a luz. Tá bom? Tranquilos? O que vai acontecer de relevante nessa primeira etapa? Preste atenção. Vão ocorrer dois processos, tá bom? O primeiro processo é chamado de fotofosforilação e o segundo processo é chamado fotólise da água, tá bom? Vamos vê-los aqui em detalhes. A fotofosforilação consiste em quê? Consiste em produzir moléculas de ATP a partir da luz. É simples assim. Só que esse processo é dividido em dois. Existe a fotofosforilação cíclica e tem a fotofosforilação acíclica, tá? Vejamos aqui os detalhes de cada uma. A luz, ela vai incidir sobre as moléculas de clorofila, no caso aqui sobre a molécula de clorofila A, e como consequência, elétrons excitados vão ser expulsos da molécula de clorofila. Tudo bem? O que vai acontecer com esses elétrons? Esses elétrons aqui eles vão passar por uma série de aceptores até retornar à mesma molécula de clorofila. Só que, à medida que eles vão sendo repassados de um aceptor para outro, ocorre liberação de energia. E essa energia é utilizada para a produção de ATP. Tranquilo? Tudo bem? Depois a gente vai ver para onde é que esse ATP vai. Certinho? Então vamos lá, vamos avançar. Fotofosforilação acíclica. Preste atenção nisso aqui. Na fotofosforilação cíclica, que a gente acabou de ver, o elétron saía da clorofila A, passava por uma série de aceptores e no final retornava a essa mesma clorofila A. Tá bom? Agora preste atenção como é que ocorre na acíclica. Preste atenção. A gente vai ter agora a participação de duas moléculas de clorofila. Clorofila A e aqui, ó, clorofila B. Tá tudo certinho? Tranquilo até então? Então preste atenção, ó. Preste atenção. A luz vai incidir sobre a clorofila A. Como resultado, a gente vai ter excitação de elétrons e esses elétrons vão ser expulsos da estrutura da clorofila A. Aí ele vai passar aqui, ó, pela ferridoxina, pelo NADP, tá? Tranquilo? E você observa que esses elétrons, eles não retornaram à clorofila A. Tranquilo até então? Dá para entender agora porque que o processo é acíclico? Porque os elétrons que saíram da clorofila A não retornaram a ela. Tudo bem? Agora preste atenção.
Vamos ver aqui a participação da outra clorofila, clorofila B. A luz incide sobre ela, os elétrons excitados são expulsos, tá? E esses elétrons expulsos da clorofila B, vão passar por uma série de aceptores e vão, para a clorofila A. Então você observa que aqui na fotofosforilação acíclica, os elétrons que saem das moléculas de clorofila, eles não retornam a ela, tá bom? Tranquilos até então? E para a gente poder fechar, a gente observa aqui pelo esquema que quando os elétrons que saem da clorofila B vão passando pelos aceptores até chegar na clorofila A, ocorre liberação de quê? De energia. E essa energia é utilizada para a produção de quê? De ATP. Tranquilo até então? Então, na fotofosforilação, a gente vai ter a transformação aí da energia proveniente dos elétrons das clorofilas em ATP. Tá bom? Tá tranquilo? Além disso, nessa primeira etapa, vai acontecer o processo de fotólise da água. Está bem aqui representado. O que é fotólise da água? Foto é luz, lise é quebra. Então, fotólise significa quebra da molécula de água pela ação da luz. Então, essa luz aqui, ela vai incidir sobre as moléculas de água, promovendo a sua quebra, a sua decomposição. E essa decomposição da água vai gerar íons H+, elétrons e oxigênio. Os íons H+, aqui, vão ser capturados pelo NADP, gerando NADPH2. Os elétrons, aqui, vão recompor as moléculas de clorofila B. Lembra que os elétrons da clorofila B foram parar lá na clorofila A? Então, com isso, a clorofila B fica incompleta. Então, para recompô-la, aí a gente vai ter aí os elétrons provenientes da molécula de água. Certinho? Tranquilo? E, além disso, também é gerado o oxigênio. Esse oxigênio vai ser liberado para a atmosfera. Então, o oxigênio que nós, animais aeróbicos, respiramos é o oxigênio proveniente da fotossíntese. E se alguém te perguntar em qual etapa é produzido esse oxigênio, você vai dizer que é na etapa fotoquímica, especificamente através do processo de fotólise da água. Certinho? Tranquilos? Vamos aqui avançar para a segunda e última etapa. Segunda e última etapa é chamada de etapa química ou etapa enzimática. Essa etapa química, ela não depende diretamente da luz. Depende indiretamente, claro. A gente vai ver o porquê disso. Mas ela depende de enzimas, tá? E essas enzimas que promovem o processo, elas são encontradas numa parte do cloroplasto chamada de estroma. Estroma é o líquido que preenche o interior do cloroplasto, tá bom? E é lá que são encontradas essas enzimas especiais. Tudo bem? De maneira resumida, o que vai acontecer na etapa química? Na etapa química, a célula aqui, ela vai fixar, na verdade, a planta já vai ter fixado, já vai ter recolhido o CO2 da atmosfera, e aqui, esse CO2, ele vai ser transformado em glicose, tá? Então, de maneira resumida aqui, o que vai acontecer na etapa química? Vai acontecer a transformação do CO2, tá? O CO2 ele vai ser reduzido e, como resultado dessa redução, a gente vai ter aí a produção de moléculas de carboidratos. Só que para isso acontecer, são necessárias aí duas coisas. Primeiro, é necessário hidrogênio. E quem é que vai doar os hidrogênios? Olha aqui, ó, as moléculas de NADPH2 produzidas lá na etapa clara,
é que vão ser as doadoras de hidrogênio para esse processo. Tranquilo? E uma outra coisa também essencial vai ser energia. Para essas reações acontecerem, é necessário aí desprendimento, gasto de energia. E onde é que é produzida essa energia? Lá na etapa clara, por meio das reações de fotofosforilação. Tranquilos até então? Então toda a energia, todos os NADs H2 produzidos lá na etapa clara vão ser utilizados aqui na etapa escura, nesse processo de redução do CO2 para a produção de carboidratos. Tranquilo até então? Belezinha? Tranquilo? Então eu vou finalizar essa aula aqui, mas eu volto com outra aula trazendo aí o último assunto dessa unidade, que é quimiossíntese. Um abraço e continue ligados.